Novembro chegou e com ele o Novembro Azul chegou também. Eu convidei o Dr. Luiz Gustavo Cripa, que é médico urologista, para falar da importância do Novembro Azul, que é um mês de conscientização do câncer de próstata e da saúde do homem também. Tudo bem, Dr. Luiz? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem, Fer? Prazer te receber mais uma vez aqui. A gente tá com saudade de você, viu? Prazer é sempre meu. Obrigada. Doutor, o câncer de próstata é mais comum em alguma faixa etária? O câncer de próstata ele é mais comum na sexta e sétima décadas de vida. Então, assim, ele é muito raro antes dos 40 e com o passar dos anos, além dos 50, 60, 70, o homem aumenta o risco dele desenvolver o câncer de próstata. Tá, e a partir de que idade o homem tem que consultar o urologista? Idealmente, a gente sempre orienta que se esse homem não tem nenhum fator de risco, e os principais seriam ele ter o histórico familiar de câncer de próstata. Então, se ele tem um pai, um avô, alguém de primeiro grau com câncer de próstata, a gente orienta que ele comece o rastreio aos 45 anos, anualmente. Se ele não tiver esses fatores de risco, a partir dos 50 anos, é ideal que ele vá anualmente ao urologista. Perfeito. Agora, como é que detecta o câncer de próstata precocemente, doutor? Exatamente. É por isso que por isso que está aí a campanha do Novembro Azul, para que a gente divulgue e os homens e as famílias, as suas esposas, fiquem cientes de que é o rastreio, ou seja, é o homem ir anualmente ao médico, fazer os seus exames, tanto os exames laboratoriais, no caso do sangue, o PSA, que é o mais importante, e o exame físico, o famoso toque retal, para que a gente avalie a próstata. A partir desses dois exames básicos, a gente consegue suspeitar do desenvolvimento do câncer de próstata. Aí, se for necessário, a gente lança mão de alguns outros exames complementares. Certo. Mas o básico é o exame físico e o exame de sangue. Tá, esse exame do toque retal, que causa muito até burburinho, brincadeiras entre os homens, né? É muito polêmico, né, doutor? Tem algum exame que substitua esse exame? Não, substituir não. Nós temos exames que complementam. Então, por exemplo, o toque retal ele faz parte do exame físico, assim como você vai ao cardiologista e o cardiologista ausculta o coração. Então, para a gente é fundamental, porque se o homem tem um PSA, que é o exame de sangue normal, e o toque normal, eu não preciso lançar mão de exames mais caros, exames mais invasivos, por exemplo, uma biópsia de próstata, que pode trazer complicações ao paciente. Agora, se pelo toque ou pelo exame de sangue, os dois juntos, algum dos dois, me mostra uma alteração, aí eu vou progredir em exames. Então, a partir deles é que eu vou pedir outros exames ou não, mas substituí-lo ainda não. Então tem que fazer, Tem não que adianta, fazer. né, doutor? Tem que fazer. Agora, tem sintomas do câncer de próstata? Nas fases iniciais, não. Então, essa é a grande questão. O homem ele não vai sentir, porque o câncer de próstata ele começa com um pequeno nódulo na zona periférica da próstata. E essa zona periférica da próstata não traz nenhum sintoma, nem urinário, nem sangramento, nem dor, nem nada. A gente só percebe por ou elevação do PSA ou pelo toque, ou às vezes os dois estão alterados, né? Lembrando que às vezes o paciente tem um PSA normal, que são aqueles homens que não querem fazer o toque. Eles falam, mas o meu PSA é normal. 25% mais ou menos dos cânceres de próstata cursam com PSA normal. Olha mas isso, ele já está gente. desenvolvendo um tumor na próstata que a gente, pelo toque, por exemplo, poderia identificar. Então não adianta o PSA tá normal, tem que fazer o Os toque. dois, Né? exatamente. Não adianta, viu, homens? Viu, meninos? Já fez? Tá com que idade, o Rude? 4.4? Mais um ano, Mais né? um pouquinho, né? O Rudolf é novão, né, Rudolf? 32? Então tem tá muito cedo tempo ainda ainda. para fazer. Mas Tá tem que cedo. fazer, viu, meninos? Diego também tá novo, né, Di? Tá novinho ainda, mas daqui a pouco vai ter que fazer também, viu? O Matheus também, viu, Matheus? Não escapa. Ninguém escapa. Ó, ninguém escapa. Agora, doutor, o aumento daquela glândula prostática indica câncer de próstata? Não. Nós, todos os homens, vamos passar pelo aumento da próstata. Com o passar dos anos, ela vai crescendo e ela, sim, o aumento dela traz os sintomas urinários. Dificuldade para urinar, acorda mais vezes à noite para urinar, precisa fazer esforço para urinar. Isso são os sintomas de que a próstata está crescendo, mas isso não aumenta o risco dele ter o câncer de próstata. São duas coisas que acontecem na próstata, mas duas coisas diferentes. Tá. Repor testosterona. Causa? Não. Hoje é muito comum a gente
fazer a terapia de reposição de testosterona, assim como as mulheres fazem a terapia hormonal na menopausa, tem aumentado muito a andropausa, que é o distúrbio androgênico masculino, e a deficiência de testosterona é muito bem tratada com a reposição, e estudos já bem recentes confirmam que você repor a testosterona mantendo ela em níveis normais, lógico que não é para manter em níveis suprafisiológicos, níveis normais, não causa o câncer de próstata, nem aumenta risco, nem nada. Tá. O câncer de próstata é transmissível, doutor? Não é Porque transmissível. tem pessoas que acham que é, né? Não é igual uma doença infecto-contagiosa, uma doença viral, por exemplo. Ele é uma doença que se desenvolve, todo câncer é uma doença que se desenvolve a partir de uma célula que começa a se reproduzir de uma forma errônea, formando um clone de células defeituosas, com o DNA defeituoso. Essas células se multiplicam muito mais rápido do que as células normais, levando ao desenvolvimento de um nódulo ou um tumor. Agora, quais são os exames que detectam o câncer de próstata fora o toque retal e o PSA lá que o doutor falou? Ótimo. Se você faz o toque e o PSA, eles vêm alterados que te levam a suspeitar, a gente vai partir para o exame principal para avaliação da pelve, que é a ressonância. Hoje a ressonância magnética... É a ressonância da pelve? Isso, a ressonância da pelve voltada para a próstata. Tá, aquele exame chatinho, não é, doutor? Tem que pôr gel, não é? Não, ele não precisa fazer o endoretal. Ele pode fazer só o exame da próstata, a ressonância por fora, ela já traz bastante informação para a gente. Entendi, que uma vez eu fiz esse exame de ressonância da pelve por conta da coluna. O médico achou que eu estava com algum cisto, alguma coisa pressionando ali a coluna. Ou exame chato de fazer, mas tá bom, que bom que não é esse. Não, esse ele consegue, ele só tem que ficar um tempinho dentro da máquina, como se fosse uma tomografia, mas um pouco mais demorado. Esse exame traz as informações para a gente de qual local da próstata existe o surgimento do nódulo, para que aí a gente faça a biópsia da próstata. Essa é transretal pelo reto, mas faz com o paciente sedado, anestesiado, retira os fragmentos, manda para o patologista vai dar o laudo anatomopatológico e a partir disso nós vamos lançar a mão do arsenal terapêutico. Tá. Entendeu? Todo câncer de próstata precisa de tratamento? Não. O câncer de próstata, isso é uma coisa curiosa. Tudo depende de vários fatores, dentre eles a idade do paciente, a idade em que a gente faz o diagnóstico, as comorbidades que esse paciente apresenta. Por exemplo, um paciente com 85 anos, hipertenso, diabético, marca-passo, já tem outras doenças, a gente não vai submeter ele a um tratamento agressivo do câncer de próstata que pode trazer problemas para ele, né? Agora, pacientes jovens com tumores mais agressivos, esses sim a gente vai ter que tratar de alguma forma, ou com radioterapia, ou com cirurgia, mas o importante é a gente saber que tudo vai depender da idade do paciente, dos fatores do tumor, da agressividade ou não do tumor, do volume de tumor que a gente tem, se é uma doença de baixo volume ou uma doença que acomete toda a próstata. Tudo isso faz diferença para a gente na hora de indicar o tratamento. Tá. A progressão da doença, doutor, é rápida ou é lenta? Não, a progressão é bem lenta. O tumor de próstata ele é um tumor insidioso. A gente fala que assim, um tumor de baixo a moderado grau, ele demora em torno de pelo menos 5 a 10 anos para gerar algum sintoma de uma doença avançada já. Então, assim, você tem que insistir em não ir no médico para conseguir desenvolver um câncer de próstata metastático, por exemplo, que já saiu da próstata. Se você for pelo menos anualmente ao médico, a gente vai conseguir diagnosticar em fase precoce e tratar curando, né? Não só aliviando os sintomas, por exemplo. E o tratamento acaba com a função sexual do homem, doutor? Tanto a radioterapia quanto a cirurgia, existem sim as complicações, que são as principais, a disfunção erétil e a incontinência urinária. Mas hoje, com o desenvolvimento de técnicas cada vez melhores, menos agressivas, a gente consegue aumentar a chance de preservar a inervação peniana. Então, assim, os índices de disfunção erétil diminuíram, é claro que eles existem, e isso também depende do tamanho da doença, da idade do paciente, a função sexual prévia dele à cirurgia ou à radioterapia, isso também interfere bastante. Então, assim, a continência urinária, hoje em dia, a gente tem resultados super bons. Nos pacientes, todos, a gente fala, pacientes estão secos, né, no pós-operatório, sem perder urina, sem usar fralda, sem fogo. Que maravilha. A disfunção ainda existe um grau um pouco maior, mas também tem tratamento, reabilitação, e as técnicas cirúrgicas permitem a gente fazer um tratamento mais pormenorizado. Né? Perfeito. Falando em tratamento, doutor, quais são as opções de tratamento hoje para o câncer de próstata? Para o câncer de próstata localizado, em que a gente tem o objetivo de curar,
a gente pode indicar radioterapia, que são 35, 36 sessões diárias da radioterapia para que a gente consiga curar, ou então a cirurgia radical, que é a retirada completa da próstata, que pode ser feita pela técnica convencional, aberta, laparoscópica ou robótica. São as 3 formas que a gente tem de tirar toda a próstata quando no caso do câncer de próstata. Nesse caso, a função sexual... É esse o caso. É esse o caso que a gente pode ter o comprometimento, dependendo do grau do tumor, dependendo da extensão do tumor e do paciente, né? Entendi. Agora, doutor, para a gente encerrar, tem como prevenir o câncer de próstata? Hoje em dia, a gente fala assim, existem alguns fatores de risco para o câncer de próstata que são imutáveis. Esse é o fato de você ter o histórico familiar e envelhecer. Agora, os mutáveis... Se tem uma dica que a gente daria hoje em dia é estilo de vida saudável. Então a gente já sabe que a obesidade, diabetes, hipertensão, tabagismo, sedentarismo, esses são fatores que aumentam o risco de você desenvolver o câncer de próstata. Então, manter-se magro, ativo fisicamente e com uma dieta mais voltada para alimentos saudáveis é o que vai diminuir o risco de você desenvolver o câncer. Perfeito, doutor Luiz. Muito obrigada por ter participado mais uma vez aqui com a gente, dessa vez ao vivo, graças a Deus, e que das próximas sejam sempre ao vivo, né? Sempre ao vivo, se Deus quiser. Obrigada, doutor. Obrigada. Eu que agradeço. Meus amores, sigam a gente nas redes sociais.